Amém. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse o texto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós queremos louvar o Teu nome nesta noite, porque estamos em Tua santa e preciosa presença. Eu quero Te louvar, meu Senhor, por cada vida que se encontra nesta noite, neste lugar, neste santuário, por cada pessoa, Senhor, que veio para adorar o Teu nome, para glorificar ao Senhor. Quero a Deus pedir que os céus sejam abertos nesta noite e que nós sejamos, ó Deus, impactados pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo poder e pelo mover do Teu Espírito Santo. Cerca este local com os Teus anjos preciosos, Senhor, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o poder de Deus venha e se manifeste grandemente na vida da Tua igreja. Ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que venhamos compreender as verdades da Tua palavra, Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós começamos a ministrar nesse versículo da palavra de Deus, falando sobre uma vida abundante. O propósito de Deus para a nossa vida é que tenhamos vida abundante. Ainda que o inimigo tenha a missão de matar, roubar e destruir, Jesus, que foi enviado para destruir as obras do diabo, ele veio para nos dar essa vida plena, essa vida completa, essa vida cheia de sua bênção. E aí nós dissemos que a vida abundante é uma vida abençoada. E aí procuramos apresentar os textos bíblicos que mostram que o propósito de Deus para nós é um propósito de bênção. Depois nós falamos que essa vida abundante envolve a dimensão espiritual, quando nós somos alcançados pelo poder e pela palavra de Deus. Depois dissemos que esta vida abundante envolve o nosso mundo emocional. O Senhor veio para restaurar o mundo dos nossos sentimentos, o mundo das nossas emoções. Ele veio para guardar a nossa interioridade, para guardar a nossa alma, como diz o Salmo de número 121, quando diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, guardará a tua interioridade, e Ele permitirá que você cresça nessa dimensão. Falamos também que Deus tem um propósito para que possamos desfrutar da vida abundante na dimensão do nosso mundo físico. Então, o propósito de bênção envolve cura para o nosso corpo físico, saúde para a nossa vida, porque há cura na redenção. Foi aí que nós desenvolvemos a nossa primeira parte da mensagem. E nós dissemos que iríamos continuar falando quais são os impedimentos, quais são os empecilhos, quais são as coisas que podem bloquear o ser humano de receber essa vida abundante que está aí à nossa disposição, graças ao sacrifício do Calvário. Então é a partir daqui que eu quero continuar desenvolvendo esse tema. E nós podemos dizer que o primeiro impedimento à vida abundante é a arrogância. Por que podemos fazer essa afirmação? Porque pessoas arrogantes acreditam que podem fazer tudo sozinhas. São pessoas que não têm humildade para aprender com quem entende mais do que elas.
sobre determinados assuntos. Nós não somos expert em todas as áreas da vida. Nós temos capacidades em algumas áreas de nossa vida que outros irmãos não conseguiram desenvolver, mas outros irmãos também desenvolveram potencialidades e conhecimento que você não tem o domínio. Então a nossa vida é um processo de aprendizagem. Nesse sentido, eu concordo com o educador Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido e também Pedagogia da Autonomia, quando ele diz que nós somos seres inacabados, nós estamos em processo de crescimento e precisamos ter essa humildade para entender que qualquer pessoa pode nos transmitir lições extraordinárias, mas o arrogante, ele se acha acima de todas as pessoas e entende que não precisa de orientação de ninguém. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos investindo na vida de uma pessoa, porque víamos nessa pessoa algumas coisas interessantes que poderiam ser úteis na obra de Deus, no desenvolvimento do ministério. No entanto, tínhamos algumas preocupações com alguns traços de sua personalidade, principalmente nessa área. A gente percebia, ou ele manifestava em alguns momentos, naquilo que a gente poderia até chamar de atos falhos, a gente percebia vislumbres, manifestações de palavras arrogantes. Era uma pessoa, digamos, que não tinha tido o cuidado de ter um preparo na vida acadêmica, e nós entendíamos que aquela pessoa tinha uma potencialidade muito grande, que poderia ser usada para o reino de Deus, mas que precisava se preparar teologicamente, ter uma noção pelo menos de filosofia, e uma formação na área de teologia. E nós, com todo empenho, com todo esforço, conseguimos levá-lo a um seminário teológico. E é interessante que na época que essa pessoa tinha que passar por uma sabatina, que é um dos requisitos necessários para que alguém seja aprovado quando candidato ao ministério, lá no momento da arguição, dos questionamentos, das perguntas, das indagações que lhe eram feitas, ele disse que infelizmente perdeu o tempo dele passando 3 anos estudando teologia. Naquela época era o ensino nível médio, 3 anos, quando ele poderia ter passado esses 3 anos somente ganhando almas para Jesus. Para ele esses anos tinham sido jogados fora, porque na concepção dele, ele sabia muito mais de teologia do que as pessoas que estavam ali ensinando teologia no seminário. E o duro é que a gente percebia que essa pessoa não sabia de nada, não era ensinável. E esse espírito, infelizmente, tem derrubado muita gente que tem potencial, mas que se acham melhores do que as outras pessoas. Essas pessoas que não são ensináveis preferem errar repetidamente
a aprender um método realmente eficaz. Segunda coisa que a gente pode colocar como sendo empecilho a essa vida abundante é a vaidade. Pessoas vaidosas sentem que reconhecer suas fraquezas e serem ajudadas pelo outro as faz menor, e elas acabam preferindo se prejudicar, a ter sua imagem abalada, deixando de realizar seus próprios sonhos e abrindo mão da vida extraordinária. Me lembro que muitas vezes, em reuniões de líderes, reuniões que a gente tinha a oportunidade de abrir o coração, porque nós precisamos disso, somos seres humanos, nós crescemos, em primeiro lugar, no relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus, e também no relacionamento com o próximo. Nos relacionamentos saudáveis que nós vamos construindo ao longo de nossas vidas, que nós vamos crescendo como ser humano. Nós não fomos criados para sermos como ilhas ou para vivermos isolados. Deus nos criou para os relacionamentos. Nós precisamos de mentores ou de discipuladores, se você achar melhor usar esse termo. Precisamos de pessoas que nos orientem, que mostrem o caminho, que tire as nossas dúvidas. Nós não somos detentores da verdade, não somos donos da verdade, não somos melhores que as pessoas. Então precisamos de discipuladores. Nós precisamos de amigos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 e versículo 24, que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Então nós precisamos desenvolver amizades verdadeiras. E lembre-se que um verdadeiro amigo não é alguém que vai concordar com você o tempo inteiro e em tudo aquilo que você faz. O teu verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de falar para você, na tua frente, aquilo que outras pessoas não têm coragem de te dizer. Sabe por quê? Porque essas pessoas querem o teu bem. E aí nessas reuniões, muitas vezes eu falava para os líderes da necessidade de você, ao desenvolver uma relação de confiança, abrir espaço para que os teus amigos vejam as tuas vulnerabilidades, as tuas fragilidades, as tuas fraquezas. Abra-se espaço para que haja prestação de contas, para que você derrame a sua alma, para que você manifeste os seus sentimentos. E nessas reuniões eu dizia: nunca
Tente transmitir para a igreja a ideia de que você é um super crente, é um super pastor, que não tem erros, que não tem falhas, que não chora, que não sofre, que não se entristece, que não se desanima e que muitas vezes sofre esgotamento emocional. E aí muitas vezes nessas reuniões alguns diziam: mas pastor, dessa maneira você não vai demonstrar fraqueza diante da igreja, não. Eu digo: e quem foi que disse que eu tenho que demonstrar que sou forte o tempo todo? Paulo vai dizer que se alegrava nas injúrias, nas perseguições, nos sofrimentos, nas agruras da vida, que quando ele pensava que era fraco, então ele se sentia forte, porque era no reconhecimento da sua fragilidade que o poder de Deus se manifestava. Para que a excelência seja dele e não minha. A glória vem dele, mas é depositada em vasos de barro. É isso que a Bíblia diz. E a vaidade, a presunção, eu querer ser melhor do que os outros, não dar o braço a torcer, nunca reconhecer que estou errado, isso vai me levar à bancarrota, isso vai me afastar dos amigos, vai me colocar no anonimato, no claustro, na solidão, no isolamento social, e eu vou me sentir a mais miserável de todas as pessoas, porque ninguém aguenta uma pessoa que não manifesta espírito de humildade. Essa é a grande verdade. Terceira coisa que pode impedir a bênção de uma vida abundante são as mágoas. Você acumular sentimentos tóxicos em tua alma, isso vai bloquear a bênção de Deus. Eu me lembro de uma vez que ouvi uma pessoa dizer: eu não entendo por que é que aquele irmão, que na concepção dele pecava tanto. Quando essa pessoa disse isso, eu me lembrei logo daquela oração do publicano e do fariseu. Ele disse: eu não sei por que é que esse irmão que peca tanto vem para a igreja, começa a orar, começa a chorar, daqui a pouco está falando em língua, sentindo a presença de Deus, e eu oro, jejuo, estou com o joelho calejado de tanto orar, e a única coisa que eu sinto é a muriçoca me morder. Aí eu disse: como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? A partir daí a gente começou a perceber a razão daquele homem não estar recebendo o orvalho fresco da unção, mas ser perturbado com a picada de muriçoca. Porque a Bíblia diz que quando você não está bem com o seu cônjuge, até as tuas orações são interrompidas. Quando você acumula mágoas, amarguras, ressentimentos em teu coração, você bloqueia esse canal que libera a bênção de Deus sobre a sua vida. Se eu quero desfrutar desta vida abundante que Deus planejou para a minha vida, eu tenho que aprender a perdoar. Na verdade, eu tenho que decidir perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão
não está no mundo dos sentimentos, não está no mundo das emoções. É importante que você entenda isso. Olha, a estrutura da nossa personalidade, ela se firma em 3 pilares principais. Primeiro, a mente. Segundo, as emoções. Terceiro, a vontade. Então, sobre estes 3 pilares, a nossa vida é estruturada. E tem muita gente que confunde o perdão com sentimento. Tem muita gente que diz: eu não vou perdoar porque meu coração não está pedindo para o perdoar. A Bíblia me diz, meu irmão, que o meu coração é mais enganoso do que todas as coisas e terrivelmente perverso. Quem o conhecerá? Quando você está ferido, a reação natural do ser humano, quando é agredido, é revidar. É pagar na mesma moeda. Essa é a nossa reação. Por isso que Jesus nos ensina a dar outra face. Não é fácil. O camarada senta a mão no meu rosto, a minha vontade é quebrar o sujeito. E muitas vezes torcer até a palavra. Como conta a história, chegou um camarada desviado, embriagado, disse: olha, eu quero saber se é crente mesmo. A Bíblia diz que se a gente der na cara de um crente, ele deve dar o outro lado. Aí sentou a mão no pé do vidro do irmão, o irmão disse: mas a Bíblia diz que a gente deve dar tudo em dobro. E deu uma surra no camarada. Não é assim que a gente deve fazer. A Bíblia diz que a gente deve dar o outro lado, a outra face. Se alguém quer caminhar com você 1 milha, caminhe com ele 2. Já pensou, irmã Liduína, um negócio desse? Tem que caminhar com ele. Se quiser a túnica, dê a capa. Isso não é fácil. Mas isso é uma decisão. É algo que está no mundo da minha vontade. Eu decido. Olha, quando você vai para a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, essa oração é profunda demais. Às vezes a gente ora, faz uma prece numa oração do Pai Nosso sem nem pensar na profundidade e na responsabilidade que é fazer essa oração. Primeiro, eu tenho que ter convicção que Deus é meu Pai para chamá-lo de Abba. Segundo, eu tenho que reconhecer o seu nível de governo, ele está nos céus. Terceiro, eu tenho que reconhecer o nível de sua santidade, a santidade que há no seu nome, para não pronunciar o seu nome em vão. Santificado seja o teu nome. Quarto, eu preciso compreender a abrangência, a dimensão do seu reino, para que eu possa dizer: venha a nós o teu reino, porque os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. Eu preciso ter muita coragem para dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que eu estou disposto a me submeter à vontade dele? É muito fácil eu aceitar a vontade dele quando a vontade dele vem ao encontro da minha vontade. Mas quando a vontade dele vem de encontro à minha vontade, aí o bicho pega. Será que eu tenho uma confiança em Jeová Jiré, o Deus da provisão, para dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje? E mais ainda, será que eu tenho coragem de dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Porque está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu tenho perdoado. Jesus termina esse texto, essa oração, dizendo que o perdão que eu recebo de Deus
é proporcional ao perdão que eu libero sobre o meu próximo. Ele fecha dizendo que se eu não perdoar os meus irmãos, as suas ofensas, o Senhor também não me perdoará. Quinta-feira eu celebrei um casamento. Por isso que nós não tivemos aqui na quinta-feira no culto. E lá durante o nosso sermão nós falamos sobre o perdão e citamos o reverendo Hernando Lopes. No livrinho que eu aconselho você a adquirir, é um livro chamado Perdão, pequenininho, mas ele consegue dar um tom poético a tudo aquilo que ele escreve. E dentre as muitas coisas bonitas, ali ele diz que o perdão é a amnésia do amor, é o beijo da reconciliação, é a festa da celebração da vida. Perdoar é alforriar o ofensor em nosso coração, é rasgar o escrito de dívida que a pessoa nos deve. O perdão é terapêutico. À medida que eu vou perdoando, eu vou dando legalidade para que o Espírito Santo venha e cure as feridas, me liberte dos traumas, das dores que foram se intensificando ao longo das minhas decepções e das feridas que foram se abrindo no mundo dos meus sentimentos, que me impediram de desfrutar essa vida abundante que Deus reservou para mim. Então as mágoas são impeditivos para que eu receba essa vida abundante. Uma outra coisa que impede: inveja e comparações. As pessoas invejosas estão cobiçando as coisas alheias. Os outros estão lá realizando e ele ali com ódio. Eu conheci uma pessoa há muitos anos que quando via o seu vizinho comprar qualquer coisa para dentro da casa dele, aquela pessoa, dependendo da conquista do seu vizinho, dependendo da conquista, se for uma conquista pequena, era uma semana intrigado com o vizinho. Se fosse uma conquista média, era 15 dias sem falar com o vizinho. E se fosse uma conquista grande, ele ficava 30 dias com raiva do vizinho, amaldiçoando, passando assim, olhando de lado, tentando olhar para dentro de casa para ver o que era que o camarada tinha adquirido. Isso é uma tragédia. A inveja faz com que as pessoas só enxerguem o que o outro tem e acaba desperdiçando a chance de também realizar aquilo que ele tem potencial para fazer. Irmãos, Deus colocou dentro de nós potencialidades, capacidades que muitas vezes nós não executamos. E a gente não executa porque a gente é preguiçoso. O povo tem preguiça de pensar. Vocês já perceberam, na vida cristã, a gente só quer receber e sentir. Se você vem para um culto, e glória a Deus, eu também gosto disso. Quando eu venho para um culto que é gostoso e tal, às vezes a gente dá uns pulos maior, o pastor estava ungido, mas às vezes você prega com a voz mais aveludada, mais tranquilo, porque vai depender do sermão. Rapaz, hoje, pessoal, quantifica ou define a unção pelo grito da voz. Define a bênção do culto pelos arrepios que ele sentiu na alma. E se você colocar as pessoas para uma tarefa bíblica, muita gente vai fugir, porque o povo não quer pensar. Stott escreveu um livro intitulado Crer é também pensar. Eu não preciso apenas sentir, eu tenho que pensar. Se eu quero ser bem-sucedido na minha vida, eu preciso eliminar a inveja, acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida e correr atrás dos sonhos que Deus colocou em meu coração.
Amém, gente? Um outro impeditivo para a vida abundante é sentimento de inferioridade. Porque pessoas com sentimento de inferioridade se sentem injustiçadas, como se o mundo as devesse algo, e como se os outros fossem melhores, mais sortudos e mais capazes. Eles não consideram os esforços e as renúncias que essas pessoas fazem para alcançar seus objetivos. Irmãos queridos, são pessoas que muitas vezes se sentem indignas de receber a bênção de Deus, de ver o poder de Deus se manifestar em sua vida. Essas pessoas, quando as coisas vão acontecendo, coisas boas vão surgindo na vida dela, ela diz: eu já tenho que me preparar para o baque, porque alguma coisa de muito grave vai acontecer para eu estar recebendo tanta coisa boa. São pessoas que não conhecem a sua posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz: o meu povo está se perdendo porque lhe faltou o conhecimento. E a Bíblia diz: você, sacerdote, é o culpado por não ensinar o povo. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso, legalmente nosso, por direito de redenção. Existem todos os recursos na cruz do Calvário disponíveis para nós. Agora, a atitude de cada um de nós em relação a esses benefícios é que vai fazer a diferença, porque existe uma verdade legal, existe uma verdade experiencial. Eu tenho que, pela fé, me apropriar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim. Eu tenho que trazer para a minha experiência. Eu vou dar aqui um exemplo que eu já utilizei aqui em outras ocasiões. Conta-se a história de uma família que estava viajando de trem. E essa família não tinha recursos para bancar o seu sustento durante a viagem, que tinha uma duração de 3 a 4 dias. E o garçom passava mostrando o cardápio do dia, e aquele chefe da família só pedia aquilo que ele entendia que o seu dinheiro dava para pagar, que era um pão com o café que ele distribuía ali com a família. E ele via as pessoas pedindo todas as gostosuras oferecidas ali no cardápio. No último dia da viagem, ele resolveu. Ele, com vergonha, com medo, não perguntava quanto custava a refeição. E aí, naquele dia, o garçom disse: não, meu amigo, isso aqui já está tudo pago. Quando o senhor comprou a sua passagem, já incluiu tudo. Mas pelo fato dele não ter conhecimento, se é dele estar desfrutando do melhor cardápio que era oferecido, ele comeu pão com café, dividindo com a sua família durante os dias da viagem, porque lhe faltou o conhecimento. Então, meus queridos irmãos, tem muita gente aí desfrutando do melhor de Deus, e de repente você está apenas olhando as pessoas caminhando como príncipe e você se enxergando como mendigo. É tempo de você se livrar desse sentimento de inferioridade e perceber que você tem em sua vida o Espírito Santo.
A maior fonte de energia do planeta Terra está dentro de você. Em Cristo, você se tornou filho de Deus, que é o Rei do céu, da terra, do universo inteiro, e consequentemente você é príncipe, e você deve ter essa postura, essa posição, e agir como tal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí surge uma pergunta: você enfrenta alguns desses inimigos? Você tem em sua vida alguns desses impeditivos? Claro que existem muitos outros impedimentos, de ordem emocional, de ordem física ou espiritual, que podem estar sabotando o seu desenvolvimento, como a insegurança, a ansiedade, a falta de foco, de objetividade. Como é que você vai superar esses inimigos? Vejamos aqui o que a gente precisa fazer para superar esses inimigos e desfrutar dessa vida abundante. Primeiro, reformule as suas crenças. É hora de você parar e começar a ver aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. Onde é que você tem colocado a sua fé? Ou qual é o nível de sua fé? Qual é a dimensão de suas convicções em relação às promessas da palavra de Deus? Segunda coisa que a gente deve fazer: cultive novos hábitos. A gente se livrar de um hábito não é fácil, às vezes dá trabalho. A gente, ao longo do tempo, se não vigiar, começa a desenvolver maus hábitos, e se livrar deles dá trabalho. Tem muita gente que começou, por exemplo, a vida cristã cheios da presença de Deus, cheios do primeiro amor, né? Primeiro amor mexia com o pessoal, não tinha barreira, não tinha dificuldade. E orar era a coisa mais maravilhosa do mundo. Ler a Bíblia, meu Deus, era coisa fantástica. Mas com o tempo, você vai perdendo aquele fervor inicial, e ao invés de ler a Bíblia, de orar, você passa muito tempo nas redes sociais, vendo coisas que não edificam, envenenando a tua alma só com notícias ruins, só com coisas negativas, só com desgraça, com morte, com tragédia. Isso vai prejudicando a nossa vida, e a gente se afasta da oração, se afasta da leitura da palavra, e se torna um peso para nós. É hora da gente se livrar dos maus hábitos, com treino, com disciplina. E a gente muda o hábito, colocando um novo hábito no lugar. Tira o mau hábito e coloca um novo hábito. Eu vou me disciplinar, e agora comece devagar. Perdeu o hábito de orar, não faz mais devocional, não tira mais tempo com Deus, comece devagarinho. Deus é o alfa e o ômega em minha vida. Ele é o primeiro e o último. Eu vou começar o dia com Ele. Acordei pela manhã, já que eu não tenho mais costume de orar 1 hora, meia hora, para mim está doendo meus joelhos, não aguento mais me ajoelhar, vou ficar 10 minutos deitado, mas com meu coração ajoelhado diante dEle, orando, ligado só com Ele. Começa com 10 minutos. À noite, antes de dormir, esteja na presença dEle. Ele é o primeiro e o último em tua vida. Você vai fortalecendo. Daqui a pouco você está orando 1 hora, tranquilo, 1 hora passa como se fosse 1 minuto. Essa é a grande verdade. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi. Eu tinha ido para uma cidade do interior de São Paulo chamada Caraguatatuba. Fui para um treinamento missionário. E depois eu voltei para São Paulo, e meu avião só sairia no outro dia. Eu fui para um hotel lá no centro mesmo, lá na Praça da Sé.
naquele local onde você vai encontrar todo tipo de pessoas ali. E eu resolvi que naquela noite eu queria separar mais para orar, para buscar a Deus. Eu comecei a orar naquele quarto de hotel e a presença de Deus tomou conta daquele ambiente. Foi uma coisa tão extraordinária que eu pensava que tinha orado, sem exagero nenhum, irmãos, uns 10 minutos. Quando eu abri os olhos, já era 6 horas da manhã. E o tempo passou assim e a gente não percebeu. Porque a presença de Deus, quando a gente vai desenvolvendo o hábito de estar na presença de Deus, o tempo passa. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Terceira coisa, renove sua mente. Você pode achar que não existe ligação, mas alguns sentimentos que você alimenta hoje vieram lá de trás das suas experiências enquanto criança e adolescente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus. Quarto lugar, liberte-se de comportamentos limitadores. Daqueles comportamentos para os quais você não tem consciência de uma dor ou de algo que está te colocando para trás, mas está te amarrando. Liberte-se desses comportamentos e tome posse da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus é você internalizar esta palavra, é você tornar essa palavra como promessa de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque na verdade eu tenho que entender que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu não posso ir além dessas coisas. Se a Bíblia diz que eu sou, então eu sou. Se a Bíblia diz que eu tenho, então eu tenho. Se a Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Não importa mais o que qualquer outra argumentação se manifeste como sendo algo muito sólido. Para mim, a regra principal de fé e prática para a minha vida é a palavra de Deus. Amém? E o que é que eu sou? A Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que eu sou criada em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que você é príncipe, princesa, sacerdote e sacerdotisa para Deus o Pai. A Bíblia diz que você é justiça de Deus em Cristo. A Bíblia diz que você é cabeça e não cauda. A Bíblia diz que você está sempre por cima e não por baixo. A Bíblia diz que você é abençoado em todas as coisas. Onde você põe a sua mão, vai haver prosperidade, porque você ouve e obedece à palavra do Senhor. A Bíblia diz que você é santificado em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que você é sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos a morada de Deus no Espírito, somos santuários de Deus na terra. A Bíblia diz que nós somos fortes, porque o Senhor é a força da nossa vida, e maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que você é amado, precioso aos olhos de Deus.
A Bíblia diz que você é livre de toda a condenação, que você é livre do domínio do pecado e de toda a maldição. Você é livre do poder do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas você está livre do poder dele, pode ter a vida abundante que Jesus garante para você. Aleluia! Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você é curado pelas pisaduras de Jesus, você é guardado pelos anjos de Deus. Aleluia! Você tem o quê? Você tem tudo que pertence ao Pai. Você é filho e herdeiro. Você tem autoridade sobre o poder do diabo em nome de Jesus. Você tem o perdão dos seus pecados e já não há mais nenhuma condenação na sua vida. Você tem saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à tua tenda. Você tem a proteção dos anjos de Deus e nenhum mal te sucederá e nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você tem orientação, você tem paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo que em você habita. Você tem os pés de corça e anda nos lugares altos. Você tem poder para testemunhar, expelir demônios, curar enfermos pelo Espírito de Deus em nome de Jesus. Tem as suas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à voz da tua súplica. E a Bíblia diz que Deus envia a resposta dos céus. Você tem vitória em todas as áreas da sua vida por meio de Jesus Cristo, que é o teu Senhor. Você tem liberdade no Espírito Santo, tem vida em abundância, tem o amor de Deus que é derramado em seu coração pelo Espírito Santo, tem a vida eterna, tem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E para terminar, você pode reinar em vida com Cristo Jesus, pode orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder, pode exercer autoridade sobre serpentes e escorpiões e nada te fará mal algum, pode amar e perdoar, pode em tudo dar graças a Deus mesmo sem entender as razões das tribulações, pode viver em segurança, em liberdade, mesmo quando o perigo bater à tua porta. Pode ligar e desligar na terra em concordância com o outro e será ligado e desligado nos céus. Pode andar em plena vitória, pode pedir o que quiser segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, e tudo te será feito. Pode viver na bênção, pode vencer a tribulação, pode vencer a tentação, pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quando Deus entender que não é mais tempo de você estar aqui, Ele te transportará para lá e você viverá eternamente em vitória na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que a gente possa viver essa vida abundante em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesta hora.